Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, vamos começar a falar um pouquinho de um conceito bem interessante que a gente está... Na verdade, é um conceito largamente utilizado, mas a gente está refinando isso nas nossas plataformas, né? Vamos falar um pouquinho do Ideal Customer Profile de ICP. Eu sou o Fábio Xavier, eu sou o diretor de desenvolvimento de negócios TOTS CRM, né? Trouxe aqui o meu consultor especializado na matéria, né, o Marcos Odebrecht, né? Sei que é horário de almoço, a gente vai tentar ser bem sucinto para liberar o pessoal rápido para almoçar. E aí a gente libera um tempinho para o final para fazer pergunta, para esclarecer qualquer dúvida sobre a metodologia, o que significa o ICP em si, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Marcos. Obrigado, Fica à vontade, Fábio. Marcão. Pessoal, bom dia. Bom, dentro dessa cultura de CRM, que é a qual a gente vai apresentar um pouco aqui, a gente vai falar de um fator determinante que tem um novo processo que entra, uma nova metodologia que entra dentro do nosso processo de CRM, que é de fato o Ideal Customer Profile. E eu venho aqui entregar, basicamente, a nossa apresentação aqui, ela vem entregar basicamente em três etapas. Uma primeira etapa é a apresentação do conceito, para que a gente esteja todos na mesma página sobre o conceito de ICP. Depois disso, a gente vai apresentar aonde o ICP se encaixa dentro dos nossos processos de CRM, dentro dessa cultura de CRM. E uma terceira etapa é como eu encontro o ICP dentro da minha própria organização. Tá? Então, basicamente, é isso que é a proposta da gente sair hoje, sabendo um pouco desses três pontos. Bom, só me apresentando rapidamente aqui, então eu sou consultor de negócios, eu atuo hoje como arquiteto de soluções dentro da TOTOS CRM. Trabalho lá justamente fazendo a ponte entre os processos de CRM dos clientes e as nossas soluções de tecnologia. Então esse é um pouco do meu papel, conversando um pouco e traduzindo a linguagem de negócio a processos de tecnologia, ok? Bom, o primeiro tema que a gente gostaria de apresentar é o ICP, o que ele é. E aqui o primeiro conceito que a gente traz aqui é que o ICP, então, de fato, ele é uma metodologia que ele é trabalhada dentro do processo de construção da construção dos meus leads, de construção do meu processo de CRM, logo após a definição do meu público-alvo. Então, essa metodologia ela tem como objetivo pincelar do meu processo do meu público-alvo, eu focar a minha visão, focar a minha estratégia, o meu time de estratégia comercial, o meu time de estratégia de marketing, focar eles a olhar para a minha carteira de clientes e não ao mercado como é feito com o público-alvo. Então eu foco isso dentro do meu negócio, da minha carteira de clientes, e a partir daí eu começo a buscar segmentações daqueles clientes que de fato são clientes fundamentais para o meu negócio. Eu vou olhar dentro de uma linha de Pareto, por exemplo, considerando aqueles 20% de clientes que representam 80% do meu negócio, e a partir daí, dentro desses clientes, eu começo a retirá-los dessa segmentação, começo a extraí-los do meu banco de dados, e a partir daí eu começo a estudá-los de uma forma muito mais concentrada, porque eles me dão uma maior rentabilidade, me dão uma maior retorno, recência, frequência e valor. Eles têm um índice de satisfação com aquele produto muito alto. Então, a partir disso, eu pincelo esses caras e começo a enxergar dentro desses clientes pontos de contato e de referência entre um e outro. A partir disso, eu construo uma segmentação, eu construo informações que vão me trazer, de fato, um perfil ideal de um cliente para cada uma das minhas soluções. Então, isso é o ponto, tá? Então, para cada uma do meu produto, do serviço em que eu ofereço, eu encontrar quem é aquele cliente, quem é aqueles caras que dão o meu melhor retorno e que tem um alto índice de satisfação dentro do meu negócio. A partir daí, a gente tem, então, eu consigo, por exemplo, trabalhar esses segmentos do tipo o tipo de negócio, a região, e aqui a gente está falando de clientes como contas, tá? Então eu falo aqui, eu estou olhando as contas, não estou olhando a pessoa física, eu estou olhando os clientes, eu estou olhando o PJ, então a partir disso eu defino qual é o processo decisório desse meu cliente, é um processo de top-down ou bottom-up, e se isso interessa para o meu negócio, eu olho os stakeholders dele e começo a trabalhar, então, de fato, essas intersecções e os pontos de referência que eu tenho de todos esses clientes que são importantes, traçando assim
e encontrando o que todas as nossas empresas querem encontrar, que é o cliente ideal. Então, a partir daí, para cada um dos meus produtos, eu tenho o meu cliente ideal. E para cada cliente, eu tenho um produto ideal. Eu começo a ter essa referência muito mais clara dentro do meu negócio. Ok? E esse embasamento, ele é extremamente importante quando a gente está falando de ICP, porque ele vai nortear todas as ações da minha equipe, tanto de pré-vendas, quanto da minha equipe de vendas dentro do meu processo de CRM. Por quê? Porque a partir daí eu defini o que o meu processo de pré-vendas vai qualificar dentro dos meus leads. O que a minha equipe comercial, de fato, ela precisa estar capacitada a enxergar num processo dentro do meu fluxo de oportunidades. Então, tudo isso é baseado dentro dos processos de ICP. Então, isso é um ponto interessante. E é super importante também, pessoal, refinar muito os critérios que a gente adota para fazer esse refinamento do ICP. O ICP ele não vai te dar um score único, né? Ele vai criar uma gama de scores de acordo com os parâmetros que vocês definirem para cada uma das ofertas das empresas que vocês atuam, né? E com base nesses parâmetros você vai poder qualificar. Você vai ter uma base de 60 mil leads, você vai poder retificar e identificar qual é a melhor oferta para atender uma determinada segmentação desses leads e clientes na tua base, no teu pipeline de vendas. Exato. E aí eu deixo uma pergunta para nós aqui, que o que é pior do que não vender? Então, poxa, existe alguma coisa pior do que não vender? Existe, é vender para o cliente errado. Vender para quem não quer comprar minha solução. Quem não está preparado para receber o meu produto. E isso, ele gera uma sequência de problemas dentro das organizações. Primeiro, que começa com a insatisfação. O cliente começa a ficar insatisfeito. Eu perco a credibilidade. Então, e nessa perda de credibilidade, eu poderia ter tido a oportunidade de vender um outro produto ou um outro serviço que eu tenho, que de fato encaixaria exatamente para esse cliente. Eu acabo perdendo essa oportunidade justamente porque perdi a credibilidade na venda errada do meu produto ou do meu serviço. Então, e isso chega a um ponto em que pode trazer ainda dois fatores extremamente sérios para as organizações. Que o primeiro é um churn, é uma devolução, e isso é extremamente danoso às organizações. E talvez pior do que isso, e em consequência disso, é a má difamação do meu produto perante ao mercado. Né? Então, são pontos extremamente importantes, e por isso eu quero chegar, e por isso é importante falar do que não fazer, para entender a importância do ICP. Para entender que o ICP, ele não é apenas uma metodologia, ele não é apenas um processo a mais que eu devo colocar no meu CRM. Ele é indispensável para que flua a comunicação, ele é indispensável para que eu possa obter e extrair o melhor do meu processo de CRM. Tá? Então, isso é um ponto claro e é um ponto importante que a gente precisa deixar claro. Com isso, eu vou ter uma melhoria dos meus indicadores, uma consequência clara de uma melhoria de indicadores é ter uma otimização de tempo. Então, o tempo em que eu vou reduzir na minha cadência de prospecção é infinitamente menor. O tempo que eu vou reduzir na minha cadência de vendas é extremamente menor. E isso vai fazer melhoria e redução da taxa de churn. Então, esses são alguns dos pontos importantes que demonstram o quão indispensável esse processo de ICP é feito dentro das organizações. Até aqui está claro? Processo, o que é um pouco do ICP. Então, a segunda etapa aqui nossa é apresentar um pouco aonde o ICP se encaixa dentro dos processos de CRM. Primeira coisa, eu preciso definir meu público-alvo. Então, eu como organização, estou aqui olhando, visando o mercado, olhando o mercado, e a partir disso eu defino para qual lado a minha empresa vai migrar. Ou o meu produto está vocacionado a trabalhar. Eu estou falando de empresa, mas isso reflete exatamente a produtos. Então, aqui o meu produto, qual é o público-alvo determinado desse produto? Então, a partir do momento que eu defini esse público-alvo, eu olhei para o mercado para encontrar essa segmentação, eu vou para uma segunda etapa, que é a etapa de fato de ICP, é de fato a etapa onde eu deixo o mercado, eu olho para o meu processo comercial, eu olho para a minha base de dados, eu olho para o meu CRM, eu olho, aqui a gente obviamente precisa de auxílio de ferramentas tecnológicas, CRM, automação de força de vendas, inteligência artificial, que possam
olhar para o meu processo, possam olhar para a minha base de 60 mil leads, de 60 mil clientes que eu tenha ali dentro, e possa, de fato, começar um processo de segmentação. Então, de encontrar os clientes que estão com a minha maior NPS, índice de satisfação alta, que entenderam e conseguem utilizar o meu produto, a minha solução, o meu serviço, da forma que ele foi concebido a ser. Então, utilizando o máximo da ferramenta, extraindo isso ao máximo do meu produto. Encontrei isso daqui, encontrei as empresas que fazem isso, olhando para a minha base. A partir disso, a gente vai à terceira etapa, que é o desenho das personas, que é personificar, é humanizar um pouco isso, trabalhar isso na base, aí sim, na base de contatos e definir com quais as pessoas que eu preciso me comunicar para chegar no meu processo, essa empresa possa vir a decidir pelo processo de compra do meu produto ou do meu serviço. Acho importante ressaltar, pessoal, o ICP, assim como o CRM, é metodologia, né? A gente brinca bastante na TOTOS, né? Quando a gente vende o CRM para o TI, sem ter a participação da área de negócio no processo de decisão de compra, a gente perde muito em aderência e assim, não vai gerar valor para o cliente, tá? Então é super importante, quando a gente fala de CRM, quando a gente fala de ICP, trazer a área de negócio junto. A gente precisa ter consultoria olhando o processo. Colocar a solução, lá eu brinco, é como colocar um triângulo dentro de um círculo, né? Se você não fizer todo um trabalho no entorno, avaliar processos e ter muito claro quais são os seus critérios de sucesso, né? Qual o princípio de valor, teu público-alvo, o que você quer buscar com a implantação de uma ferramenta de CRM, você não vai ter sucesso. Então, assim, isso é super importante, o ICP ele vem junto com a metodologia para poder ajudar a gente a não queimar os nossos produtos, ter a oferta certa para o cliente certo, no momento certo da venda, de acordo com os parâmetros que a gente vai elencando. Por muito tempo o ICP ele acabou não sendo trabalhado. A gente vinha da segmentação do público-alvo e pulava diretamente para o desenho das personas. Então, por muito tempo isso acabou acontecendo. E hoje a gente descobre que o ICP, de fato, ele é o parâmetro que faz esse filtro, onde vai otimizar demais o tempo do nosso... Ele é o trabalho aqui de afunilamento importantíssimo que aconteça dentro do processo. Ok? Bom, e aí depois, entendendo aonde que o ICP se encaixa dentro do processo, dentro desse funil de captura de leads, eu apresento aqui um pouco para vocês a famosa máquina de vendas, né, o CRM, como um processo aí completo, desde do início, desde a captura de lead até o fechamento de uma oportunidade, o fechamento de uma venda. Então, e aqui eu quero mostrar para vocês aonde que o ICP, de fato, ele se encaixa. Ou como uma ferramenta de atuação diretamente no processo, ou como algum tipo de benefício dentro do processo. Tá? Então, o primeiro lugar, quando a gente olha para a máquina de vendas, a gente olha para o nosso funil de leads. Então, aqui é o primeiro lugar onde eu vou trabalhar com o ICP. Aqui é o primeiro lugar onde o ICP se encaixa perfeitamente. Por quê? Se a partir do momento que definir os meus clientes, eu consigo fazer, desde esse início, eu vou buscar os leads corretos. Então, porque aqui eu já fiz o trabalho de público-alvo, ICP e persona, trabalhei a persona correta, trabalhei no cliente correto, eu vou ter um funil de vendas muito mais saudável, uma abertura, uma boca de funil muito mais saudável no início. E direciona também a tua prospecção. Sem dúvida. Né? De uma forma muito mais coerente, otimizando a produtividade do teu time de prospecção. Sem dúvida. E aí entra no segundo ponto, a parte de qualificação desses leads. Eu já tenho esse lead já entrou no meu processo, ele já está no meu CRM, mas aí entra o processo de qualificação. E aqui entra o ICP de novo altamente atuante. Com o quê? Quais são de fato as informações, quais são o que eu preciso buscar, o que eu preciso reter desse cliente, o que eu preciso qualificar. Porque quando a gente fala em qualificação, é inúmeras coisas que eu posso qualificar. Mas eu preciso entender todos aqueles pontos que de fato são pontos importantes do meu ICP, eu preciso qualificá-lo bem. Então, o processo de qualificação ele é altamente vinculado a qual é o meu ICP, a qual é o cliente ideal para aquele produto. Tá? Para que, na hora de passagem de bastão, na hora que está passando o meu produto, está passando aqui o meu lead, está passando do momento de pré-vendas para o momento de vendas, eu estou nesse processo transitório, onde eu já tenho o produto ideal para o meu cliente ideal, isso já está definido. Eu defini o momento, eu chego no momento de abertura de uma oportunidade
a gente já entra com o terceiro parâmetro, que é a definição de esse cliente está chegando no momento ideal de compra. Então, a partir disso, a gente tirou toda a subjetividade do processo. A partir disso, eu já tirei muitos dos empecilhos que aconteça. Isso vai acontecer o quê? Os outros dois benefícios que nós temos aqui. A gente tem uma esteira, a esteira de oportunidade, onde a equipe de venda atua. E nessa esteira de oportunidade, de fato, o tempo médio e o ciclo de vendas, ele é reduzido. Justamente porque cliente ideal com produto ideal no tempo ideal. Eu fiz essa triangulação aqui que vai me dar a sustentação do meu processo e a sustentação do meu fechamento de oportunidade. Outra consequência disso, a redução de perda, a redução de descarte de leads ou descarte de oportunidades, ele é extremamente pequeno. Ele reduz drasticamente porque, de fato, a conversão entra com uma conversão alta. Ok? Bom, para concluir um pouco essa etapa aqui, a gente quer convidá-los também a entender um pouco e aí olhar um pouco para dentro da organização de vocês. E como que eu vou traçar e como que eu vou trabalhar o ICP dentro da minha organização. Então, a gente deixou aqui 4 passos de fazer esse trabalho. Então, o primeiro dos passos aqui, de fato, é olhe para fora, olhe para o mercado e defina o teu público-alvo. Defina o teu público-alvo, tenha certeza de que o teu produto está vocacionado a esse público-alvo. A partir desse momento, vá à essência da cultura de CRM, que é a análise de dados. Analise dados, olhe para dentro da tua organização, olhe para dentro do teu negócio e analise o que você tem. Trabalhe os teus dados com auxílio, de fato, aqui a gente precisa, de fato, de bastante auxílio de ferramentas que são vocacionadas a isso. Mas uma análise de dados sem um trabalho de segmentação e priorização dessas informações, ela pouco serve. Então, esse é o terceiro passo. Priorize pontos e encontre fatores determinantes nos teus clientes que são chave para fechamento de negócio daquele produto. Então, trabalhe isso. Aqui você está trabalhando, de fato, o teu ICP da forma mais, na essência do teu ICP. Segmente isso daqui. Enxergue quais são. Enxergue dentro do teu processo de CRM em qual etapa que cada um dos meus clientes ideais eles estão. Se eu estou numa etapa de qualificação, se ele já está com uma etapa de oportunidade, enxergue isso, tenha como extrair essas informações do teu processo. E por último, trabalhe, desenhe as suas personas, desenhe o teu processo, desenhe isso, atue e ganhe dinheiro. Basicamente é isso. A partir do momento em que eu tenho de fato isso, o quarto passo aqui, ele é um passo natural que aconteça dentro do teu processo. Obviamente que todo o processo e todo o trabalho, ele precisa de manutenção e revisão constante. Então, atualize, isso não é uma vez definido o meu processo, uma vez definido o meu fluxo, isso ele vai ad eternum. Não. Foque no ciclo constante, na revisão constante dos teus processos. A gente sabe como o mercado é mutante, como as nossas ofertas mudam também. Então, esse PDCA do ciclo, como vocês viram o ICP, a gente tem que medir o ICP e tem que qualificar o ICP em cada etapa da jornada do cliente com a tua equipe de vendas, né? Para você ter sucesso nessa implementação e para fazer o melhor uso do ICP dentro de uma plataforma de CRM, é imprescindível esse PDCA. A gente tem que ficar reavaliando constantemente, atualizando parâmetros, o mercado é dinâmico, né? E isso em conceito de jornada, em cada etapa do teu funil de vendas, desde do teu inbound, né? Como você vai qualificar esses leads, enriquecer esses leads e fluir esses leads para dentro do teu processo de venda. Tá? Então é fundamental essa manutenção constante do ICP dentro da jornada de venda da tua equipe com os teus clientes. Pessoal, a proposta era essa, trazer esses 3 pontos claros para vocês. Nós agradecemos a presença de todos. Acho que vale, assim, a gente deixou um tempo um pouco maior para perguntas e respostas. Eu sei que é um conceito que está vindo agora, né? A gente também está começando a implementar isso para a própria TOTVS, né? Dentro do nosso ambiente, mas também olhando para os clientes como fazer essa implementação. Eu sei que todo jargão sempre traz um pouco de buzz, né? E assim, a gente queria deixar um pouco de tempo também para vocês perguntarem, esclarecerem, aproveitar
Temos aqui o Marcos, que tem um profundo conhecimento, está vivendo isso com os nossos clientes, né? Então, fiquem à vontade para perguntar, esclarecer qualquer dúvida. Oi, boa tarde, sou a Bárbara da Ferreiro. Uma dúvida, a implementação do ICP, ela pode acontecer no momento zero da implementação do CRM, ou eu preciso de um grau de maturidade no CRM para poder implementar o ICP? Uma boa pergunta. O processo, quando a gente está falando de CRM, a gente não está falando apenas de uma tecnologia, a gente está falando de uma cultura. Então, depende do que você... A pergunta é, através da implementação da ferramenta de CRM ou da cultura de CRM? Porque quando a gente fala de cultura de CRM, ela entra um processo antes da implementação de uma ferramenta de CRM. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de três pilares claros. Primeiro, estratégia. E aí entra muito de CP. Segundo, tecnologia para ancorar em estratégia. Então, aí entra a tecnologia. E um terceiro são as pessoas para, de fato, trabalhar a tecnologia e aplicar a estratégia. Então, o ICP ele pode sim ser aplicado no primeiro momento quando estamos aplicando a ferramenta de tecnologia. Então, sim, é possível, desde que eu consiga, de uma forma mais empírica, talvez no primeiro momento, definir qual é de fato o meu cliente ideal. Então, isso é necessário, a partir desse momento, é necessário um processo de consultoria para que, de fato, você auxilie a empresa a visualizar, enxergar a sua base e, de fato, fazer esse trabalho de CP. E assim, olhando a jornada também da empresa implementando CRM, né? Você vai ter um ICP inicial, eu acho que ele tem que entrar desde o começo, sim, né? Mas conforme você ganha maturidade na gestão, porque o CRM não é ferramenta, a gente tem que abstrair isso, é método, é cultura. Se o teu time não estiver engajado para mudar a cultura, você não vai ter sucesso na implementação, o teu ICP vai ser fraco, entendeu? Então, durante a tua jornada de implementação da metodologia de CRM, seja sobre qual ferramenta for, extremamente importante esse alinhamento com o teu plano estratégico, né? Todo alinhamento com a tua estrutura de produtos, portfólio, estratégia de portfólio, e a maturidade do ICP ela vai evoluir conforme a maturidade do emprego do CRM na tua organização, ela vai evoluir. Isso vai ser natural, tá? Então não tem uma receita mágica, o importante é começar. Se você está implementando agora, começa no início. Você vai ter menos parâmetros que você vai poder usar, mas a metodologia, e depois a gente pode mostrar até na prática ali, você customiza esses parâmetros que você vai usar de acordo com a necessidade, de acordo com o perfil do teu cliente, com o perfil do teu portfólio, e isso é uma evolução natural dentro da jornada de venda do teu time. Até mesmo como uma recomendação, quando a gente não tem claro quais são os parâmetros que são os melhores parâmetros, num primeiro momento, trace unicamente parâmetros, definir parâmetros. Num segundo momento, quando você já começa a ter clareza disso, você coloca peso nos parâmetros. E aí começa a ficar cada vez melhor o teu ICP, ele começa a cada vez ficar mais maduro. Tá? Então, primeiro, parâmetros gerais, e segundo, começa a inserir pesos dentro dos teus parâmetros. Você vai começar a mensurar isso na produtividade da equipe de vendas, né? Quão mais assertivo o teu time é tua taxa de conversão, ela vai evoluir conforme a maturidade do teu ICP evolui também. Tá? Alô? Na etapa da criação, criando lá a máquina de vendas, no slide que você mostrou da aquisição dos leads no funil, né? Depois a parte de qualificação, definindo o ICP, eu tive uma experiência em parte de aquisição de leads, né? Depois de ter definido o ICP, a gente teve uma redução bem grande na aquisição e também o custo subiu, né? Sim. Claro que no ciclo a gente tem ganhado tempo e aumenta, querendo ou não, a taxa de conversão do vendedor. Mas no esquema de pré-vendas, está ficando bem complicado a relação que a gente está tendo entre a aquisição de lead e o ponto de entrada. E até mesmo na parte de prospecção ativa de clientes, a gente aplicando o ICP, a gente tem uma dificuldade muito grande em trazer esse cara para dentro do CRM. A minha dúvida é o seguinte, na entrada do lead, qualificação, e eu trazer ele para dentro da máquina para trabalhar ele, como que eu vou fazer com esse lead que ele acaba hoje não sendo o meu ICP, né? Mas daqui a algum tempo ele pode ser. Eu trabalho ele dentro de um outro, sei lá, um funil, a parte do meu funil de vendas, crio 2 funis, né?
porque eu entendo que em algum momento eu vou ter que nutrir ele para fazer ele me levantar a mão, né? Mas quando eu trago ele para dentro do CRM, começa a ficar meio bagunçado ali, porque os indicadores eles puxam muito para baixo. Então eu tenho uma realidade do ICP, só que daí quando a gente olha os números da empresa, a gente tem uma taxa de conversão bem baixa, porque querendo ou não, não dá para trabalhar o tráfego só em cima do ICP, porque fica caro e fica pouco, né? O que é muito importante quando a gente olha para ICP, a gente tem que definir, eu não sei qual que é o teu negócio, qual que é o teu mercado, mas a quantidade de leads que eles também entram dentro do meu processo. Isso é fundamental, para que eu possa ter uma configuração mais detalhada do meu ICP ou menos detalhada. Por quê? Para que eu possa trabalhar e nutrir outros leads também, para que eles possam ser futuros clientes ou futuros potenciais clientes dentro do meu processo de vendas. Porém, quando ele entra, uma coisa que você comentou é importante, quando ele entra dentro do processo de oportunidade, aqui a gente já está falando que ele está no processo de CP, ele já está como cliente ideal, produto ideal e já está entrando no tempo ideal. Então, talvez ele não esteja ainda no tempo ideal e por isso entra num processo de oportunidade e você acaba perdendo oportunidades ou alguma coisa desse sentido, porque ele ainda não está no tempo de compra correto. Então, ele precisa ser mais nutrido, ele precisa ser, de fato, como você comentou, trabalhar mais no processo de qualificação e de trabalho de lead, nutrição de lead. Agora, o ICP de fato ele é importante, só um pouquinho, Fábio. Ele é importante justamente quando eu tenho um processo quando eu tenho uma quantidade vasta de leads, é importante que eu faça um trabalho de ICP justamente para funilar isso, para trazer menos leads, mas mais qualificados e com melhor probabilidade de fechamento. Agora, quando eu tenho bases com segmentos de mercado onde eu tenho uma menor qualificação, uma menor quantidade de leads, isso não é tão grande o meu funil de vendas em cima, de fato eu posso trabalhar com pesos menores dentro do meu ICP. Normalmente a gente trabalha criando ICP tanto na etapa de lead, de qualificação, e depois você muda os parâmetros disso conforme isso avança no funil também. Tá? Então, eu acho que é super importante você avaliar quais são os parâmetros adequados também para não engessar teu processo de qualificação. Tá? E esses parâmetros vão evoluir quando esse cara já for registrado como um cliente, você já tiver oportunidades claras mapeadas, você vai poder trabalhar com uma outra gama de parâmetros mais focada na evolução dessa oportunidade para uma conversão em vendas. Tá? Então, não tem uma receita mágica, tá, pessoal? É super importante vocês sempre olharem a realidade do teu negócio. Né? Quanto mais larga a boca do funil, quanto mais leads vocês tiverem, super importante você começar com parâmetros mais básicos para fazer uma qualificação inicial e depois você vai refinando esses parâmetros no processo durante toda a jornada de venda. Tá? Mais perguntas, aqui, pessoal? Ó, na definição do ICP, eu vi ali que o terceiro passo, vocês colocaram também o score no outro slide. Né? Então, tipo, definindo um lead score dentro de uma jornada de compra, né? Pensando em inbound marketing, nutrição, tudo que vocês estão falando. Né? O ICP, o ICP, quando a gente pensa nos campos fixos mesmo do meu cliente ideal, né? Ele tem um peso maior em relação ao score. Quando a gente pensa, tipo, na jornada, na visita do site, abertura de e-mail, uma resposta, alguma coisa nesse sentido, ou o lead score pode ficar baseado também no lead ICP? Ele é uma boa pergunta, só que a gente tem que cuidar para não confundir dois conceitos importantes: o conceito de ICP e o conceito de persona. Quando a gente está falando de lead score, a gente está falando de persona. Ou seja, aí a gente está falando, talvez a minha comunicação não esteja sendo efetiva ou a minha persona não está correta. Mas o ICP, ele está um nível acima, ele está definindo quais são as empresas que eu tenho buscado para estar dentro da minha base, para que eu possa trabalhar a persona interna, a persona dentro da empresa. Então, são conceitos diferentes, tá? Então, é importante não confundi-los. Mas juntos, se você juntar lead score com ICP, aí você tem realmente um indicador muito bacana para você direcionar a tua venda. Exatamente, porque de fato o lead score ele entra no momento terceiro, onde eu estou fazendo trabalho de personas. Aí pode ser outros problemas, não é quais são os campos do ICP que entraram, e sim talvez a comunicação e as personas que eu não estou atingindo corretamente. É outro nível. Opa, nós estamos em implementação da máquina de vendas, né, na empresa,
E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o software, o TOTUS, né? Ele atende os 3 módulos assim da máquina de vendas, o CRM seu, que é incorporado no ERP, ele vai atender o SDR, o Closer e também a parte do sucesso cliente? Ou eu tenho que ir mapeando isso aí? O software, o processo, vamos lá. O que é importante, dentro do processo CRM não é um software, tá? Sim, é o processo. CRM é uma cultura. Sim. Então, dentro do processo, por exemplo, quando a gente está falando aqui do nosso processo de CRM, do TOTUS CRM, ele, de fato, ele vai fazer todo esse processo. Então, ele inicia desde o processo onde eu entro a minha base de leads lá dentro, onde eu faço ativação, onde eu faço o cadenciamento de atividades dentro desse lead, onde eu trabalho essas informações, eu aqueço esse lead ali dentro, eu qualifico o meu lead. A partir daí, eu entro para o ciclo de oportunidades, passo para uma equipe de pré-venda, da minha equipe para as pipelines de oportunidade, independente de quantas forem necessárias, e a partir disso eu vou até o fechamento da venda. Então, esse é o processo, eu trabalho, o processo, de fato, o CRM, ele tá muito vocacionado ao relacionamento com o cliente. Então, é aí que nós entramos com bastante força. Tá, legal. Tá Mas eu tenho as etapas bem pré-definidas lá, e a passagem de bastão, por exemplo, de uma equipe para outra, do pré-venda para venda, Exato. para o sucesso cliente. Exato. Esse processo ele faz. Tá, Tá. legal. Legal, a gente tem tempo para mais uma pergunta, pessoal. Tranquilo? Opa. Boa tarde. A gente vê isso bem visível aí no mercado B2B ou para vendas mais complexas. E para venda de varejo, aí vocês têm alguma dica para correr esse funil? Porque às vezes a pessoa está caçando um produto, achou no Google, chegou ali e fez a venda, fez a compra. Como isso é possível jogar esse ICP, toda essa metodologia, para uma venda mais simples de varejo? Tem alguma dica com relação a isso? Uma venda mais rápida, né? Isso. Quando a gente está olhando para o mercado de varejo, aí, por exemplo, quando você está falando de inbound marketing nesse caso, de fato o ICP ele vai traduzir, ele vai poder te ajudar na definição das palavras-chave, na definição da tua estratégia de inbound marketing. Justamente porque você já fez a definição disso. Então, assim, independente se é para B2B, independente ou para B2C, o ICP ele funciona da mesma forma. Ele vai funcionar atuando, de fato, na cadência de para que eu estou fazendo essa comunicação inbound? Justamente para aquele perfil de contas ou de pessoas, ou no caso B2C, de consumidores finais, que vão atuar no meu negócio. Ele funciona, em vez da gente fazer uma análise de produto, de trabalho de segmentação, quando a gente olha... Só um pouquinho. Quando a gente olha nesse conceito aqui de tipo de negócio, região, atuação, o ICP ele acaba entrando um pouco no tipo de persona. Então ele vai acabar entrando um pouco em dados um pouco mais intangíveis, que são talvez o sexo, o gênero, enfim, a idade. Então ele acaba entrando um pouco nesse cenário, mas sim ele funciona da mesma forma. O que muda são a parametrização do ICP. Você vai sair de um parâmetro PJ para um parâmetro PF. Exato. E o legal da metodologia e como você implementa é justamente naquilo que a gente vem falando dos parâmetros que você vai adotar para calcular teu ICP. Você vai ter que calibrar esses parâmetros de acordo com o perfil que você está buscando, com o teu público-alvo. Tá? Seja ele empresa, seja ele um CPF. Tá? Pessoal, agradeço, muito obrigado. Acho que o nosso tempo esgotou, mas muitíssimo obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, a gente está aqui também no stand e a gente pode conversar um pouco mais. Obrigado A todos aí. Bom dia. Bom evento.